diante de Deus não há pecado sobre nós. Isso não é bom demais, pessoal? Sim. Hoje diante de Deus não há pecado sobre nós. Deus removeu, Deus tirou nosso pecado. Isso é bom demais. O livro, isso está escrito lá no livro de Colossenses 2:14. E nós vamos ver aqui, olha só o que diz. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu ou não removeu, minha gente? Removeu! Isso é que é bom. Está dizendo aqui ó, que ele removeu do meio de nós, cravando na cruz. Então, segundo Deus, né? Ele removeu, ele tirou o pecado de nós. Aí fechou, aí é bom demais. Se você é filho de Deus, tenha certeza de uma coisa: o castigo ficou para trás. Oh, glória! Não tem nada te esperando lá na frente de punição, essas coisas todas. Que maravilha. Porque, segundo aqui está escrito no livro de Colossenses 2:14, ele já removeu, ele já tirou de nós o pecado, cravando na cruz. Aí é bom demais. Então, se você é filho de Deus, não tem nada lá na frente te esperando não, viu? O castigo já ficou para trás. Isso é bom demais. Aí é bom demais. E quem... Eu quero saber de vocês, quem está aqui, quem está aqui que já teve medo do telão? Eita, pregado no sistema religioso. Porque no sistema religioso prega que no juízo final Deus vai mostrar um telão com todos os nossos pecados. Irmãos, queridos, eleitos, amados, e o pastor dizia assim ainda, viu? Ele dizia: sua vida vai passar como que um filme, como que um slide, vai passando e Deus vai julgando e todo mundo vendo. Agora eu te pergunto, por que Deus iria fazer um negócio desse com seus filhos? Mostrar os pecados num telão, sendo que ele já removeu do nosso meio. É verdade. Ele já tirou. Então, quando se pregava isso no sistema religioso, e eu estava lá quando o pastor dizia: vai passar como que um filme num telão, como que um slide, Deus mostrando todos os teus pecados e ele julgando. E aí, eu quero dizer para vocês, parecia que caía um gelo na igreja. Meu Deus. Um gelo. Os irmãos saíam se tremendo, porque todo mundo com o pecado aflorado nas costas, todo mundo sabendo que tinha pecado ali, não tinha noção que os seus pecados Cristo já tinha levado, já tinha perdoado. Então todo mundo ficava no sistema religioso tremendo. Ficava assim, mais que uma vara verde, tremendo de medo. Deus. Então, agora eu te pergunto, Deus precisaria fazer isso com os seus filhos, envergonhar os seus filhos, né? Deixar os seus filhos totalmente envergonhados na frente de todo mundo? Para que ele ia fazer isso? Nós, sendo pais, né? Eu como mãe, eu ia pegar um telão, tá aqui, ó, tudo que você fez e agora... Não, nós, que a Bíblia diz que somos maus, sabemos fazer coisas boas. Verdade. Imagine o papai. Então, em Romanos, amados, só se no livro de Romanos 8:1 estiver errado, né? Porque não há mais condenação me esperando lá na frente. Se isso acontecer, Romanos 8:1 está errado e nós vamos ter que tirar da Bíblia. Porque diz aqui, ó, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
condenação esperando lá no futuro, não. Aí é muito Não demais. tem isso, o sistema religioso prega. São enfáticos em dizer isso e deixar as pessoas com medo, com pavor, todo mundo em pânico. Por quê? Porque saber que há uma condenação esperando lá na frente, Deus vai julgar, isso daí traz medo, traz muito medo, porque é um ministério, totalmente um ministério de morte. Morte e condenação já ficou para trás, amados, eleitos. Antes da cruz, sabe que o que imperava antes da cruz? Sabe, eleitos, o que imperava antes da cruz? Um ministério de medo, morte e condenação. Meu Deus. Assim é também no sistema religioso. Por isso que você tinha medo. Tinha medo de quê? Medo de Jesus voltar e você ficar. Eu tinha medo, eu tinha medo. Jesus, espere mais um pouquinho, porque se o Senhor voltar agora, eu vou ficar. Então, é assim no sistema religioso. O que impera? O ministério de medo e de condenação e de morte. Porque é pregado isso, infelizmente. Então, nós tínhamos medo de quê? Medo de Jesus voltar e a gente ficar. Medo do chamado telão. Vixe! Medo do diabo. Tremia as canelas. Medo do diabo. Bastava uma tampa cair na cozinha que dizia, o diabo está lá. Bastava a porta fechar no quarto, o diabo está lá no quarto. Então é um ministério de medo, de morte, de condenação. Então bastava alguma coisa, uma porta se fechar na sua casa, é o diabo que está lá, é os demônios que estão lá. Porque eu já até falei para vocês sobre uma pastora renomadíssima, que ela prega dizendo que parecia que os demônios estavam na trouxa, como ela diz, na trouxa de roupa dela, no cesto de roupas dela. Eita Deus. Sabe? Uma pastora renomada dizendo isso. É uma influenciadora. As roupas sujas lá e tal. E ela dizendo que um dia olhou para aquele cesto de roupa e viu demônios lá. Então isso daí chega a ser o absurdo, o cúmulo dos cúmulos, né? Então essa pessoa vive como? Vive num ministério de acusação, de medo, de morte. Está escrito lá no livro de 2 Coríntios 3:7, que fala desse ministério. E era o ministério da lei mosaica, viu? Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Esse daqui é o chamado ministério de morte. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vocês entendem que havia um ministério da morte? Amém. Escrito aonde? Volta um 7. Escrito em letras. Escrito, né? Ora, se o ministério da morte gravado com letras em pedras, qual é esse ministério aqui chamado ministério de morte? Lei. Gravado com letras em pedras. Eram os 10 mandamentos. É o único ministério, as únicas ordenanças gravadas em pedras eram os 10 mandamentos. Moisés puro. E ali era chamado, como o apóstolo Paulo chamou aqui, de ministério da morte. Porque era um ministério que não trazia vida a ninguém. Não trazia esperança a ninguém. Ah, mas você está falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são santíssimos ao Senhor. O único capaz de cumprir os 10 mandamentos, somente um,
Jesus Cristo, somente Ele. E Ele cumpriu para mim e para você, no meu e no teu lugar. E era chamado Ministério da Morte. Mas, amados, nós temos a esperança, porque a excelência do ministério da nova aliança, que é a graça, também lá no livro de 2 Coríntios 3, do 1 ao 18, já lemos aqui, né? Do 1 ao 18, nós vamos ler. Olha só o que diz: começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Próximo versículo. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Pode ir até o 18. Sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Glória! Glória! Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. 6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de quê? Do novo pacto, do novo testamento, de uma nova aliança. Ele te chamou, me chamou para ser ministro de quê? De uma nova aliança.